Ora, então, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao webinar comemorativo do Dia Mundial das Zonas Úmidas. Informamos que estamos a gravar este webinar e que no final existirá espaço para os participantes colocarem suas questões. O Dia Mundial das Zonas Úmidas celebra-se anualmente a 2 de fevereiro, assinalado a assinatura da Convenção de Ramsar, em 1971, um marco fundamental na proteção desses ecossistemas à escala global. Este dia pretende sensibilizar para a importância das zonas úmidas, ecossistemas essenciais para a biodiversidade, para o equilíbrio ambiental e para o bem-estar humano, desempenhando um papel crucial na sustentabilidade da vida do nosso planeta. O tema de 2026, Zonas Úmidas e Conhecimento Tradicional, celebrar a herança cultural, destaca a relação profunda entre as zonas úmidas e as comunidades que delas dependem, sublinhando o valor do conhecimento tradicional na conservação da natureza e na preservação das identidades culturais. A campanha deste ano assenta em 3 mensagens centrais. As zonas úmidas sustentam uma biodiversidade rica e são um berço de património cultural vivo. A integração do conhecimento tradicional reforça estratégias de conservação mais eficazes e inclusivas, e a degradação destes ecossistemas compromete o bem-estar humano, os direitos das comunidades e os sistemas de conhecimento ancestral. E é neste enquadramento que se realiza este webinar, convidando-nos todos à reflexão e à ação. Passo agora a palavra ao nosso orador convidado, Filipe Benha, que nos irá falar sobre o projeto MAMED. Filipe Benha é doutorado em Ciências do Ambiente e investigador do MARE da Universidade de Évora, desenvolvendo o seu trabalho no estudo das invasões biológicas em ecossistemas de água doce. É autor de mais de 50 artigos científicos e de dezenas de livros e capítulos, contribuindo de forma relevante para o conhecimento e a gestão das espécies invasoras. A apresentação irá centrar-se na relevância dos ecossistemas dulce-aquícolas portugueses, com especial destaque para os existentes na Serra de São Mamede, dando a conhecer os principais objetivos do projeto MAMED e a sua importância para a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento de técnicas de monitorização de fauna aquática rara. Posto esta apresentação, agradecemos uma vez mais ao Filipe ter aceito o nosso convite e pode passar a apresentar. Obrigada. Boa tarde a todos. Antes de mais, pretendia agradecer à CCDR Alentejo por este convite. Muito obrigado pelo convite. Espero voltar daqui a 2, 3 anos a poder falar novamente neste espaço do MAMED. O projeto está, de momento, a arrancar. Eu, como já foi mencionado, vou apenas apresentar os principais objetivos de forma breve e vou-me centrar então na relevância dos ecossistemas dulce-aquícolas, nomeadamente os rios e lagos, nos quais tenho vindo a trabalhar. De frisar que o projeto MAMED é um projeto financiado no âmbito do programa Promove, da Fundação La Caixa, em colaboração com o BPI-FCT. São financiamentos dirigidos a territórios específicos, nomeadamente o interior do território, e um dos tópicos que esta fonte de financiamento tem vindo a financiar passa por a monitorização da fauna. E existe, para além do projeto MAMED, outros projetos também muito interessantes que ganharam nesta edição de 2025, relacionados com espécies invasoras, e são muito interessantes também de seguir o desenrolar dos mesmos. Por exemplo, trabalham com a vespa asiática. Mas pronto, voltando aqui ao tema da apresentação, vamos focar então no projeto MAMED e nos ecossistemas dulce-aquícolas. Filipe, já alterou o slide? Sim, sim. Houve Agora aqui já um vemos. problema porque estava a mexer nas definições. Portanto, o projeto MAMED passa então por, em português, desenvolver metodologias de detecção para espécies de animais raros. Portanto, é um projeto centrado na fauna dulce-aquícola existente então na Serra de São Mamede. Portanto, já foi frisada aqui a importância do
dos ecossistemas das zonas úmidas e temos este dia dedicado a este tópico. E as zonas úmidas são muito importantes para a biodiversidade. Eu vou explicar mais em detalhe o porquê, mas antes de mais, é importante explicar o porquê de ser relevante a biodiversidade. Não sei, penso que temos uma audiência bastante alargada em termos de conhecimento e de formação de base, mas à partida, se calhar, a maioria já terá alguns conhecimentos, mas eu vou frisar para os restantes. Atualmente fala-se muito nisto, e quer na ONU, quer em termos da comunidade europeia, tem-se vindo a dar muita atenção à chamada crise da biodiversidade, que tem ocorrido devido à destruição dos habitats. A intervenção humana tem vindo a promover a desflorestação, por exemplo, a eliminação, o desassoreamento de zonas úmidas. Toda a gente também está a par da poluição que hoje em dia todos os tipos de ecossistemas estão sujeitos. Por exemplo, o caso dos microplásticos, já existem no fundo dos oceanos até ao topo da serra do Monte Everest, que é a montanha mais alta do globo. Em particular, os ecossistemas doce-agrícolas estão sujeitos a uma subexploração, que esta pode ser de diferentes formas, por exemplo, a extração de inertes, a remoção de areias para a construção civil, quer a pesca excessiva, sem respeito pelos regulamentos, bem como a extração de água para rega, entre outras. E dos problemas que também ocorre ocorre com estes fatores é a introdução de espécies invasoras, que eu mais adiante irei abordar. Temos de ver que esta crise da biodiversidade não é só o facto de queremos passar às gerações vindouras o património natural que nós temos nos nossos ecossistemas, espécies únicas, não é só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo. Há espécies que ocorrem só em determinadas regiões, as chamadas espécies endémicas. Não é só o facto de queremos passar essas espécies para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos as poderem também conhecer, é o facto de o próprio ser humano está enquadrado no ecossistema, não é um componente à parte. E para manter a própria sociedade, convém manter estas condições que nos permite desenvolver a sociedade como ela está hoje em dia. Podemos, às vezes, alterar uma peça e todo o funcionamento dos ecossistemas alterar-se de forma a que não se conseguem sustentar a própria sociedade. Outro aspecto também relevante, que desde muito cedo ouvi falar, logo na minha licenciatura, da importância da conservação da biodiversidade, para além da componente da transmissão deste património às gerações futuras e da manutenção da sociedade, é o facto desta biodiversidade na mesma está inserida a fontes de possíveis curas de doenças, nomeadamente fala-se muito disso para plantas, algumas que ainda estão por descobrir, até mesmo animais normalmente designados venenosos. Algumas moléculas destes venenos podem ser úteis para tratamento de algumas doenças e, portanto, a biodiversidade não é só uma coisa a preservar per si, mas de importância para a manutenção da humanidade. Agora, focando mais no tema desta apresentação e do dia 2, das zonas úmidas, vou-vos dar a conhecer o porquê da relevância dos ecossistemas aquáticos. Mas, mais uma vez, não quero passar a mensagem focando só na biodiversidade em si. Todos nós estamos dependentes de água potável para sobreviver enquanto sociedade, apesar de já estar em vigor em muitos países a obtenção de água potável através da captação e processo de osmose, que é as salinadoras, que até já se fala em colocar algumas no Algarve. A maioria da água potável, por exemplo, cá em Portugal, passa pela retenção de água nas albufeiras. Portanto, os ecossistemas doce-agrícolas
são muito importantes pelo fornecimento desta água potável, e esta água também pode ser posteriormente utilizada na agricultura. Para além de a humanidade, em específico, aqui em Portugal não muito, mas noutras regiões do globo, estes ecossistemas estarem na base do alimento que as comunidades utilizam. É extremamente relevante, então, estes ecossistemas para a regulação do clima. Hoje em dia fala-se muito do restauro ambiental, mas até há relativamente pouco tempo era muito comum as designadas limpezas dos ecossistemas doce-agrícolas, a remoção da vegetação, tornar aquilo tipo um canal ou como uma vala que existe numa cidade, mas toda esta vegetação, todo este envolvimento destes ecossistemas é extremamente relevante para o controle de cheias, porque quanto mais vegetação houver, maior é o atraso da água a chegar às linhas de água e as linhas de água, os tributários aos principais rios, e atrasa toda esta situação de cheia. E existem inúmeras atividades humanas, por exemplo, de lazer associadas a esses ecossistemas, por exemplo, navegação, práticas desportivas, pesca, entre outros. Então, agora, para além destes serviços dos ecossistemas extremamente relevantes que os ecossistemas aquáticos nos dão, os ecossistemas doce-agrícolas são muito interessantes, porque eles apenas representam 1% da superfície do planeta. Aqui na imagem, pelo menos à minha esquerda, que representa o globo, podem ver mais ou menos a densidade dos rios nos diversos continentes. Portanto, isso corresponde só apenas a 1% da superfície do globo, mas cada percentagem do globo é o segundo maior reservatório da biodiversidade. É muito interessante porque o planeta, chamamos-lhe o planeta Terra, mas podemos chamar o planeta Oceano. Com tanta água nos oceanos, a maior parte da diversidade então, de espécies está nos rios, que apenas representam 1%. E porquê? Uma das coisas que leva à evolução e à especiação, à criação de novas espécies, passa muito pelo isolamento geográfico. E se pensarmos que a maioria destas espécies, chamadas endémicas, espécies únicas, ocorre nas ilhas, devemos olhar para os rios, cada bacia, como uma ilha. E, portanto, havendo tantas ilhas, tantos rios separados entre si, com o passar do tempo, as espécies vão evoluindo, vão se adaptando às condições existentes e acabamos por ter praticamente espécies únicas em cada bacia hidrográfica. Não é bem assim, num contexto geral, mas só para vos dar uma ideia. Então, só para realçar a importância dos ecossistemas em termos de biodiversidade, mais uma vez, o nosso planeta Terra, o planeta Água, o oceano, como queiram chamar, nos nossos rios ocorrem mais de cerca de 50% das espécies de peixes em todo o mundo. Portanto, 1% da superfície do globo tem 50% das espécies de peixes. Com tanta água no oceano, como o oceano é contínuo, promove então a troca e a migração das espécies que lá ocorrem, e há mais homogeneização em termos genéticos das populações, etc. E não leva à criação então destas espécies novas, destes endemismos. Para além dos peixes, que é um grupo sempre emblemático quando falamos de água, temos também que, neste caso em particular, as tartarugas doce-agrícolas representam 70% das espécies de tartarugas que ocorrem no globo. Portanto, existem também tartarugas terrestres, que são em maior número, depois também temos as tartarugas marinhas, que muita gente conhece, as tartarugas doce-agrícolas, aquelas que nós utilizamos como animais de estimação, portanto, é o maior componente de diversidade neste grupo, as tartarugas. Agora, vou afunilar então a minha apresentação aqui para o caso particular da Península Ibérica, como um todo, e depois vamos avançando cada vez mais para a Serra de São Mamede. E eu gosto, quando falo
nesta parte da origem destas diferentes espécies e do isolamento geográfico. Gosto sempre de destacar aqui a jangada de pedra de Saramago, e para voltar atrás na ideia das ilhas como origem de novas espécies. Portanto, quando existe o tal isolamento geográfico, originam-se novas espécies, porque as espécies não têm contato com as outras populações e estão sujeitas a novas condições. E a Península Ibérica, como eu irei explicar mais adiante, acaba por funcionar como uma jangada de pedra durante muito tempo. Em termos geológicos, foi uma jangada de pedra. Atualmente é uma península, não é? Como o próprio indica, está rodeado por oceano por todos os lados, exceto um, que é os Pirineus, que também é uma barreira. E, portanto, as nossas bacias hidrográficas ao longo da Península Ibérica atualmente não tem alguma conectividade por causa da mão humana, e que tem promovido também a chegada das espécies invasoras, que eu vou falar nisso mais à frente, mas ao longo portanto, da evolução geológica deste território, as espécies têm vindo a ficar isoladas nestas bacias hidrográficas e têm então evoluído para novas espécies. Para além desse isolamento, nós vemos aqui, por exemplo, no mapa geológico da Península Ibérica, que existe uma grande diversidade de rochas, portanto, de diferentes condições, que levam também a que as espécies, depois, estando isoladas e sujeitas a novas condições, tendem a evoluir também para se adaptar. Então, falando da questão da evolução geológica do globo e da jangada de pedra, queria destacar de forma muito, muito simples, que por acaso é um tema que eu tenho seguido ultimamente e tenho gosto em aprender um pouco mais. Há colegas meus que têm vindo a estudar a genética e também a evolução própria geológica da Península Ibérica e até em outros contextos, para conseguir ver de onde é que as espécies vêm, quais é que são os ancestrais, e tudo tem a ver com a genética e com estas mudanças geológicas no curso dos rios, no isolamento, novas conexões entre os mesmos rios. É uma situação que está sempre em contínuo e é muito interessante de abordar. Mas a tal ideia da jangada de pedra, pronto, tem origem na Pangeia. Mais ou menos toda a gente já ouviu falar na Pangeia, um supercontinente que existiu por volta de 250 mil milhões de anos, quando começaram a surgir os primeiros dinossauros, e a Península Ibérica estava aqui mais ou menos na zona do Equador, e tinha-se formado devido à colisão dos continentes que se juntaram para formar este supercontinente da Pangeia. E as rochas que nós temos, das mais antigas, temos no nosso território, foram formadas nessa altura, nomeadamente uma chamada maciço ibérico, que são, para quem sabe alguma coisa deste assunto, certamente saberá melhor do que eu, mas só para dar uma impressão geral sobre isto, estas rochas, os granitos que ocorrem aqui a partir de São Mamede para norte, que são muito comuns nas regiões das Beiras, Jerez, etc. Estes maciços graníticos foram formados nessa altura, quando estavam a surgir os primeiros dinossauros, numa grande cordilheira que estava na zona ali do Equador, neste supercontinente. E, portanto, o que resta dessa altura são estes maciços graníticos, que os graníticos são formados nestas condições de grande profundidade, portanto, toda a terra que estava acima deles foi erodida, entretanto. E é interessante, nessa altura, a Península Ibérica, ou que iria dar origem à Península Ibérica, que estava na orla desse supercontinente, ali por volta do Equador, e os rios corriam, digamos, de Portugal para o lado de Espanha. Isso foi há cerca de 250 milhões de anos que começou a ouvir também a separação dos continentes e a abertura do Atlântico. Mais ou menos toda a gente já ouviu falar nisso. E se pegarmos, por exemplo, na América do Sul e na África, quase que se consegue ver que elas quase encaixam na perfeição. Portanto, houve a abertura do Atlântico e a Península Ibérica começou a tornar-se a tal jangada de pedra que vos falava.
Isto, portanto, há cerca de 250 milhões de anos. Depois ocorreu a tal extinção dos dinossauros, toda a gente mais ou menos já ouviu falar, já o Atlântico já estava a começar a abrir. E a Península Ibérica, nessa altura, era mesmo uma ilha, e entretanto houve movimentação destas placas, destes continentes, e a África começou a migrar para norte. Começou-se a Península Ibérica a juntar à zona de França e a formar-se os Pirineus, e os rios que corriam neste sentido de Portugal para a Espanha começaram a ser obrigados a correr de outra forma, porque com a junção da placa africana à Península Ibérica formou-se um contínuo entre o continente africano e o continente europeu. Por essa altura, o Mediterrâneo já estava mais ou menos formado e cerca de 6 milhões de anos atrás, o Mediterrâneo perdeu completamente a ligação ao Atlântico e acabou por secar, praticamente. O que é que aconteceu ao secar? Era uma ideia que eu também queria vos transmitir. Portanto, a Península Ibérica, durante muito tempo, esteve isolada, teve uma ilha. Todas as espécies de aquícolas que aí estavam continuavam a viver nos rios e por aí ficaram. Depois, houve a junção novamente à Europa e também à África, e com o abaixamento do nível das águas do Mediterrâneo quase secou, houve bacias hidrográficas no norte da África e também na zona da Europa que convergiram. E aí, porque havia ligação na própria bacia hidrográfica, houve migração de espécies. Depois, posteriormente, evoluímos para mais ou menos para a situação que temos atualmente. Portanto, houve a abertura do Mediterrâneo, o Mediterrâneo voltou a encher, temos os Pirineus, temos os rios, houve glaciações, os rios subiram, desceram, e atualmente a maior parte dos rios está isolada e temos espécies, digamos, não é quase bacia a bacia, mas, por exemplo, cá em Portugal temos muitas espécies únicas que só ocorrem numa determinada bacia hidrográfica e não existem mais em nenhum lado nenhum do mundo. Portanto, temos aqui uma história geológica muito diversa, uma situação interessante do facto do isolamento geográfico por causa da Península Ibérica já ter sido uma ilha e atualmente ser uma península. As penínsulas geralmente também têm muita diversidade como as ilhas, mas ainda temos aqui um fator muito interessante. Hoje estamos aqui numa semana, infelizmente e felizmente por outros aspectos, de muita precipitação. Há aqui um fenómeno atmosférico que ocorre no Atlântico que também incrementa toda mais diversidade e diferentes condições a que a nossa fauna e a fauna do aquícola está sujeita. Tem a ver com o próprio clima mediterrâneo e as oscilações que existem em termos de anos de secas e anos de cheias consecutivas. É um fenómeno que se chama a oscilação do Atlântico Norte, tem a ver com a posição das altas pressões, baixas pressões, e quando o chamado anticiclone dos Açores está posicionado mais a sul, como se posiciona atualmente, todas as pressões que vêm do norte da América acabam por acertar em cheio aqui no continente, em Portugal, e temos anos de muita precipitação, como tem ocorrido agora este ano. Portanto, para além da diversidade geológica, para além do isolamento geográfico, nós também temos aqui muita variabilidade climática, portanto, associada a este fenómeno, e que é típica também do nosso clima mediterrâneo, que diz respeito a grande parte do nosso território. Nem todo o nosso território, Portugal continental, tem o clima mediterrâneo. A região norte tem clima temperado, mesmo quando é às alturas em que temos o anticiclone mais posicionado a norte, as frentes chegam sempre a tocar ali a parte do Minho e acaba por chover frequentemente lá. Nós podemos ver aqui nestes dois mapas do IPMA as temperaturas médias e a precipitação, e há uma grande amplitude, uma grande variação entre o sul e o norte de Portugal. Para além da orografia, que também potencia maior precipitação, nós vemos claramente que na região sul chove pouquíssimo, cerca de menos de 600 milímetros por metro quadrado,
enquanto na zona da Peneda Gerês chove mais 2.800 a 3.200 milímetros, que é muita chuva. E em termos de temperatura média também verificamos aqui essa variação bastante acentuada. Por exemplo, na região junto ao litoral, mais no norte do país, raramente chega aos 30 graus de temperatura máxima, e aqui no Alentejo chegamos quase todos os anos acima dos 40, como as pessoas cá bem sabem. Agora, só para vos dar uma ideia de quanto estes ecossistemas de doce agrícolas são ricos aqui na Península Ibérica, em Portugal também. Nós temos aqui estes dois mapas, tem a ver com o número de espécies ameaçadas e também de ameaças às mesmas. Nós podemos ver, tanto à esquerda como à direita, as cores mais escuras, amarelos mais torrados na Península Ibérica, e mesmo os vermelhos, que basicamente o que nos quer dizer é que há maior riqueza na nossa península, mas também há maiores ameaças. E aí vamos focar então na situação particular das espécies invasoras. Portanto, para além de todos aqueles fatores diretamente humanos que já vos falei, da poluição, da sobreexploração, entre outros, uma das principais ameaças à biodiversidade, uma das principais, é só a introdução de espécies invasoras. E então, o que é que são espécies invasoras? Espécies invasoras são espécies exóticas, pela definição, são espécies que são transportadas para novos locais devido à ação humana. Estas espécies podem ser transportadas de forma intencional, com um fim. Por exemplo, são transportadas para serem utilizadas em aquacultura, são transportadas para serem utilizadas em decoração de lagos, por exemplo, o jacinto de água, que é uma planta invasora que ocorre em Portugal, e elas acabam por se estabelecer, estas espécies exóticas, e transformar-se em invasoras quando conseguem estabelecer populações na natureza e causar impactos. Esses impactos podem ser diversos, portanto, na biodiversidade, através de inúmeros impactos, podem ser a predação, quando se alimenta das nossas nativas, competição, quando disputam os recursos, transmissão de doenças, podem-se hibridizar, que é reproduzir com as nossas nativas e dar origem a híbridos que podem ser férteis ou não, ou seja, acaba-se por diluir o património genético das nossas espécies nativas, mas para além dos impactos na biodiversidade que alguns dos nossos trabalhos temos vindo a desenvolver demonstram, as pessoas até estão a par, estas espécies exóticas e invasoras também causam impactos na saúde pública. Por exemplo, temos algumas espécies invasoras de mosquitos que estão a chegar ao nosso território, que transmitem doenças como a malária, como a zika, entre outras. Mas existem outras espécies, por exemplo, não em particular em Portugal, mas, por exemplo, na Flórida, nos Estados Unidos, era comum terem-se como animais de estimação pitões birmanesas. Só que as pitões birmanesas, quando são adquiridas, podem ter 50 centímetros e serem mantidas bem facilmente em casa, até terem 1 metro, mas depois elas chegam aos 8 metros. E houve a libertação na zona dos Everglades, na Flórida, de vários exemplares, e elas conseguiram estabelecer populações e devoram, hoje em dia, até aligatores, e se alguma pessoa se atravessar à frente, também são capazes de devorar, com 8 metros, muito facilmente conseguem matar uma pessoa. Portanto, há estes impactos na saúde humana e também podem haver impactos socioeconómicos. Por exemplo, o jacinto de água, que já vos falei, pode cobrir completamente uma massa de água, impedir a prática de várias atividades lúdicas, impedir a prática balnear numa praia fluvial, e uma das espécies que este trabalho também aborda é o mexilhão-zebra, que causa todos os anos milhões de prejuízos aqui no nosso país vizinho, em Espanha, e esta espécie está em franca expansão e pode a qualquer momento ser detectada novamente em Portugal. Então, em Portugal e por todo o globo assiste-se a um padrão
claro de evolução em termos da chegada destas espécies invasoras. Todos nós sabemos que com a globalização nas últimas décadas, o fluxo de pessoas e bens tem vindo a acelerar cada vez mais. E com esta movimentação de pessoas e bens, as espécies invasoras também têm vindo a ser transportadas cada vez mais. E a Portugal não é exceção. E temos a chegada de pelo menos uma espécie a cada 2 anos. E este fenómeno já vem de muito atrás, porque é curioso, Portugal e Espanha estiveram envolvidos nos descobrimentos, e desde essa altura que começou a haver trânsito também de fauna e flora destes países para a Península Ibérica. Então, como vos tinha mencionado, há 2 tipos principais de formas como as espécies exóticas invasoras podem chegar ao novo território, de forma intencional ou de forma acidental. Para vos referir aqui um trabalho que nós fizemos na Península Ibérica, já em 2019, a maioria das espécies de fauna que chegaram à Península Ibérica estavam relacionadas com as pescas. A Península Ibérica, como vos mostrei há uns slides atrás, é um hotspot, portanto é um local com muita abundância não só de espécies endémicas, mas também de espécies invasoras. Isso tem a ver com a nossa história dos descobrimentos e com a nossa ligação a outros territórios, e também o facto de sermos um sítio particular na Europa que, em termos de pesca, não tinha espécies com dimensões muito elevadas e que fez que tenham sido transportadas espécies com maior valor desportivo de outros locais onde também a pesca é mais dinamizada e mais popular, e depois acaba por ser modas e chegar também ao nosso território. Mas, como podem ver, os contaminantes também representam uma grande percentagem, portanto estamos a falar das tais espécies que são transportadas acidentalmente. E, infelizmente, toda a gente se recorda mais ou menos como era no tempo do Covid, e acaba por funcionar mais ou menos da mesma forma. Há muitas espécies de plantas, de animais, que têm formas, partes do seu ciclo de vida que têm dimensões microscópicas e que, ao aderir em qualquer material que circula entre massas de água, eles podem ser transportados. E nós, frequentemente, quando andamos em trabalho de campo, fazemos essas desinfecções, como era no caso do Covid. Nós não utilizamos álcool gel, mas utilizamos a água e lexívia para matar todas as larvas e também retiramos os pedaços de planta para não dar a transportar estes animais, estas plantas entre massas de água. E isto ocorre muito frequentemente se as pessoas não tiverem cuidado. Existem, por exemplo, até espécies de caracóis que podem sobreviver semanas e semanas fora da água, e se dissermos uma embarcação numa massa de água, basta alguns minutos e os caracóis começam a trepar. As larvas de mexilhão de zebra é a mesma coisa, é quase instantâneo, mas não sobrevivem tanto tempo. E as sementes de plantas conseguem sobreviver plenamente à exposição à dessecação, à exposição ao ar, e, portanto, há toda uma panóplia de organismos que podem ser transportados acidentalmente. Depois temos aqui outras vias, chamadas vias de entrada, que é o modo como as espécies invasoras chegam ao novo território. Portanto, há algumas espécies que foram introduzidas anteriormente por causa do controle biológico, ou seja, foram introduzidas para controlar alguma praga, e muitas das vezes essas introduções não correm bem, acaba-se por manter o problema e criar o outro. Também a produção animal, a aquacultura, como vos falei, são estas as principais vias de entrada que temos no nosso território. De frisar que recentemente, ainda este ano, saiu um novo artigo científico para a Península Ibérica como um todo, e foram descritas mais de 1.200 espécies exóticas que ocorrem no nosso território. Portanto, essas 1.200, todas elas não são invasoras, são exóticas. Elas só se tornam invasoras quando se estabelecem e causam impactos, como mencionei anteriormente. Mas quanto maior for o número destas espécies invasoras, maior a possibilidade de haver... desculpa. Quando maior for o número
espécies exóticas, maior probabilidade dentro destas estarem algumas que se vão se tornar invasoras. E isto é particularmente alarmante. Portanto, em termos de grupos taxonómicos de fauna, temos, registamos aqui no nosso continente, mais uma vez, portanto, de acordo também com o que mostrei anteriormente, os peixes são o grupo mais introduzido, ligado então à introdução intencional para a pesca desportiva. Anteriormente também já participei em vários estudos abordando este tema e realmente, apesar de ser ilegal, continua-se a verificar muito esta prática de introdução de novas espécies de peixes no nosso território. Posso frisar que, por exemplo, fizemos no artigo relativo, publicado recentemente, fizemos umas estimativas com base na utilização de um questionário e com o que os pescadores nos reportavam, que por ano na Península Ibérica, por exemplo, das espécies mais introduzidas, todos os anos poderia haver mais de 400 eventos de introdução. Portanto, em novas massas de água serem introduzidos estes peixes. Não quer dizer que sejam espécies novas, mas aquelas que já existem cá, são algumas delas, a maioria, são consideradas invasoras, são proibidas o transporte e os pescadores continuam a introduzir em novas massas de água. E um trabalho ainda mais antigo, o que é disto acontecer? Um dos aspectos que os pescadores frisam que os leva a transportar estas espécies é para pescarem mais perto de casa, para não terem gastado tanto combustível e para facilmente chegar a um local e buscar aquela espécie que pretendem. Depois, para além dos peixes, portanto, os peixes estão ligados àquelas vias de entradas que são intencionais, com propósito, para a pesca, na maioria. Temos também aqui, com grande destaque, o grupo dos moluscos, portanto, os bivalves, que são organismos que, na maioria, têm formas no seu ciclo de vida, têm formas de pequenas dimensões e são animais que normalmente até são transportados acidentalmente. Portanto, mostra que não há grandes cuidados da chamada biossegurança, da desinfecção do material que circula entre massas de água. Depois temos aqui também uma grande percentagem dos crustáceos. Temos algumas espécies de crustáceos muito famosas, por exemplo, o lagostim vermelho, que está espalhado um pouco por todo o território e também é alvo do projeto Mamed. É uma espécie que chegou à Península Ibérica, que era para ser utilizada em aquacultura, mas depois acabou por chegar ao ecossistema, à natureza, e dispersar naturalmente e também com o auxílio das pessoas. Ele era utilizado para a alimentação, ainda é capturado na pesca profissional e também é utilizado como isco vivo e como isco, e todos estes tipos de vias de entrada ajudaram a dispersar estas espécies. De frisar que o mecanismo, a via de entrada inicial de uma espécie pode ser uma, mas quando uma espécie se estabelece num novo território, ela pode começar a expandir por outras vias, pode ter outras utilizações para espécies humanas e pode também ser transportada de forma acidental ou então começar-se a dispersar de forma autónoma, porque, por exemplo, dentro da mesma massa de água ou da mesma bacia hidrográfica, a maioria das espécies de fauna tem a capacidade de se deslocar, mais ou menos, dependendo do grupo taxonómico, mas depois também podem embarcar em viagens de um processo chamado zoocoria, que ocorre naturalmente, que, por exemplo, os animais de maiores dimensões conseguem transportar animais mais pequenos. Portanto, isso até está estudado, por exemplo, na savana africana, em que búfalos e elefantes vão se banhar e beber água e depois transportam pequenos organismos a longas distâncias, organismos aquáticos. Isso também acontece naturalmente e aconteceu na Península Ibérica, portanto, existem algumas espécies de pequenas dimensões, por si só não deveriam ter uma distribuição tão ampla, mas que estes mecanismos naturais levam a que elas tenham uma distribuição maior. E as espécies invasoras também está descrito, e nós próprios já fizemos alguns trabalhos que podem depois
ter a possibilidade de serem transportadas por estas vias. Só para dar para dar-vos uma nota de curiosidade, portanto, existe um trabalho que tem uns resultados um pouco preliminares, que descreve que até os próprios ovos de peixe podem ser ingeridos por aves aquáticas e depois serem transportados e colidirem numa nova linha de água, numa nova massa de água, mas, por exemplo, bivalves ou pequenos crustáceos, esses facilmente e frequentemente são transportados em patas de aves ou até mesmo na plumagem de javalis ou de lontras e conseguem sobreviver a algumas horas fora de água. Depois, relativamente às espécies invasoras que têm chegado a Portugal, qual é a sua origem? Portanto, destaca-se aqui a América do Norte e a Europa, e isto está também um pouco ligado à origem das espécies de peixes. No século passado era muito comum os governos europeus, um pouco toda a Europa, em Portugal também em concreto, importarem espécies dos Estados Unidos, onde portanto, a sociedade esteve sempre um pouco mais à frente em termos de modas, de impor modas, e a pesca desportiva realmente desenvolveu-se muito lá. E espécies que lá são muito populares acabaram por ser introduzidas também cá no nosso país, por exemplo, a truta arco-íris, o axigã, entre outras. Só que não foi assim muito atempadamente, mas os governos começaram-se a deparar com os impactos das espécies introduzidas, espécies exóticas invasoras, e acabaram por cessar esse transporte. E depois, ligado a esta via de entrada às pescas, acabou por vingar mais nas últimas décadas a chegada de espécies centro-europeias, devido então ao espaço Schengen e à chegada à circulação de pessoas entre o continente europeu e a Península Ibérica, e muitas espécies de peixe têm chegado ilegalmente dessa forma. Depois, da parte da Ásia, temos essencialmente espécies que chegaram de forma acidental à água de lastro, entre outras. Por exemplo, temos o caranguejo peludo chinês, que existe no Tejo, temos a ameijoa asiática, que existe um pouco por todo o país, e que são espécies que aparentemente terão sido transportadas acidentalmente, as suas larvas de menores dimensões transportadas em água de lastro, água doce, que depois terá sido libertada nas zonas dos estuários onde as espécies conseguiram ainda sobreviver. Portanto, de frisar que esta situação tem vindo a agravar-se, como vos mostrei no slide inicial, quando comecei a falar das espécies invasoras, o número de espécies invasoras tem vindo a crescer exponencialmente nas últimas décadas. Por exemplo, o ano passado descrevemos a chegada de uma nova espécie de peixe vindo de Espanha, que tinha sido introduzido aí, uma espécie de origem asiática. E este ano, relativamente às espécies de tartarugas, já descrevemos mais uma série delas que ocorrem aqui na região do Algarve e na região de Lisboa. Portanto, estas espécies de tartarugas estão associadas ao comércio de animais de estimação. Elas são adquiridas com uma dimensão relativamente pequena, e nós até já estudamos este processo. As pessoas compram-nas mais ou menos por impulso, acham-nas muito engraçadas, quando são do tamanho de um porta-chaves, as chamadas tartarugas porta-chave, e elas crescem relativamente rápido e começam a não ter espaço no aquário, dão cada vez mais trabalho de limpeza desses recipientes que costumam comprar com aquelas palmeirazinhas de plástico, e os cheiros são cada vez mais intensos, o animal cada vez dá mais trabalho e cada vez tem menos espaço, e as pessoas acabam por libertar o mais próximo da sua área de residência. Daí não é estranhar que ocorra grande concentração na região de Lisboa. A região do Algarve também é particularmente frequente, também pela existência de zonas balneares, zonas de férias, e as pessoas acabam talvez por levar as espécies consigo e libertá-las nos lagos, nos campos de golfe, causando impactos bastante severos.
Portanto, como vos falei, uma das principais ameaças à biodiversidade são as espécies invasoras e elas acabam por trabalhar, infelizmente, em conjunto com os outros fatores que mencionei, a poluição, etc. E temos também as alterações climáticas, que são bastante relevantes para o contexto da perda de biodiversidade. Aqui na nossa região em particular, na Península Ibérica e em Portugal, o que se prevê é portanto, maiores períodos de cheias e maiores períodos aliás, maiores períodos de secas e fenómenos extremos mais frequentes. E nós temos vindo a estudar também estas projeções que os cientistas ligados ao clima fazem para o futuro e ver como é que essas projeções vão afetar, portanto, o clima e a distribuição das nossas espécies endémicas e as nossas espécies invasoras também. Nós temos aqui um trabalho que nós publicamos relativamente recentemente, que focava-se aqui numa espécie endémica do sudoeste da Península Ibérica, que é um mexilhão de água doce nativo, o Unitum humidiformis, que está dependente de peixes, porque os parasita, que é outra espécie também nativa, que aparece ali em cima, os esquálios, que é os escalos e bordalos. E eu coloquei aqui este mapa para vos dar uma ideia de que é uma metodologia que nós vamos utilizar também no projeto MAMED, mas queria-vos destacar este trabalho porque o desenvolvimento e a ideia do projeto MAMED assentem toda uma série de experiências que as nossas equipas vêm tendo a ter e problemas que têm surgido e oportunidades que nos levaram a criar este mesmo projeto. E aqui o que queria destacar é que, para esta espécie, o Unitum humidiformis, que ocorre essencialmente na bacia do Guadiana, Mira e Sado, no futuro, como podem ver aqui nos mapas em baixo à direita, a zona a negro praticamente desaparece. Mas há aqui um destes mapas em que se consegue ver ali um pontozinho negro que ainda está na zona onde esta espécie naturalmente ocorre, na bacia do Guadiana, que diz respeito à Serra de São Mamede. E daqui vou fazer a ponte para a Serra de São Mamede, que é dentro, por exemplo, da bacia do Guadiana, em território nacional, é um caso particular porque é o único local onde ainda encontramos rios permanentes. Na maioria da zona mediterrânea do nosso país estamos perante rios temporários, correm, dependendo da sua dimensão, correm essencialmente quando há chuvas, e quando chega ao verão, esses cessa o caudal e eles ficam restritos a pequenos pegos. E aqui na Serra de São Mamede continua a haver sempre água todo o ano e acaba por funcionar como refúgio, daí estes nossos modelos de distribuição darem como a venda de coabilidade aqui para a zona da Serra de São Mamede. Portanto, já falei um pouco então do porquê da Serra e da relevância da Serra São Mamede. Portanto, acaba por funcionar como um refúgio na região sul do país, devido a essa situação de maior precipitação, devido à orografia. E então, para as espécies doce-aquícolas, e um dos maiores problemas e desafios que as alterações climáticas colocam às nossas espécies nativas é a ausência de água, porque quanto menos água houver no nosso território, maior vão ser as pressões, quer da poluição, quer da sobreuso para a agricultura, por exemplo. E quando havendo menos água, as nossas espécies endémicas vão estar restritas em pegos cada vez mais pequenos e vão ter de partilhar, em muitos dos casos, esses pegos com as nossas espécies invasoras e então os impactos dessas vão ser ainda mais exagerados, vão se fazer sentir com maior força. Portanto, a Serra de São Mamede é relevante
porque se constitui como este refúgio na região sul, por ter estes rios permanentes, partindo do princípio que os rios que não são permanentes acabam por secar, estes, por serem permanentes, talvez fiquem temporários e ainda consigam manter alguns locais com água que permitem então as nossas espécies se manterem. Depois, existem algumas das espécies que ocorrem mais em zonas de clima temperado, mais a norte do nosso território, que têm o seu limite de distribuição nessa zona, e eu vou-vos dar alguns exemplos mais à frente. Depois, a Serra de São Mamede é bastante interessante porque se situa próxima da fronteira, em duas bacias de dois principais rios ibéricos, o Rio Tejo e o Rio Guadiana, e estes rios muitas das vezes funcionam como porta de entradas no território português de espécies exóticas invasoras. Então, sendo também a Serra de São Mamede um parque natural, constitui-se também como uma oportunidade para lidar então com estes aspectos conservacionistas e de controle e erradicação das espécies invasoras, portanto, focando no desenvolvimento local das populações, minimizando então os impactos que essas espécies invasoras possam ter nas comunidades e também nas nossas espécies nativas. Relativamente à tal situação do refúgio na região sul, temos aqui uma das espécies que encontra no Parque Natural da Serra de São Mamede um refúgio, a sul do Tejo, que é a rã ibérica, que é um anfíbio que gosta muito de rios, de montanha, de águas límpidas, e nós iremos estudar esta espécie no projeto Mamede, mas também existe o lagarto de água, por exemplo, que tem uma distribuição similar aqui à rã ibérica. Só para vos dar um pouco de enquadramento, e até porque já estamos a chegar à hora, relativamente aqui ao Parque Natural da Serra de São Mamede, ele foi criado em 1989, tem uma área substancial de 55 hectares e ocorre em vários concelhos, nomeadamente Porto Alegre, Arronches, Castelo Vide e Marvão, e é a serra com maior altitude a sul do Tejo, com 1025 metros de altitude. Portanto, o projeto Mamede, então, surgiu porquê? Porque nós, quando monitorizamos, e eu tenho vindo a trabalhar nisto desde o início da minha carreira científica, já lá vão mais de 15 anos, os ecossistemas doce-aquícolas, onde eu trabalho, são ecossistemas físicos em que os seres humanos não estão habituados. Portanto, nós, para conseguirmos verificar a quantidade de indivíduos de uma determinada espécie, se a espécie está presente ou não, temos de recorrer a técnicas que nos permitem, portanto, recolher essa informação. E há sempre um método, uma espécie de sonda que nos permite, então, recolher essa informação desse meio estranho ao ser humano. Portanto, acaba por ser mais difícil detectar ainda as espécies nesse meio a que o ser humano não é estranho. Quando falamos de espécies ameaçadas em que têm populações muito reduzidas ou muito espaçadas com indivíduos em sítios muito concretos, a monitorização torna-se muito difícil então com os métodos tradicionais e as espécies invasoras, apesar de serem espécies que são associadas a populações com elevado número, estas espécies invasoras, que quando estão a chegar a um novo território, ocorrem geralmente em números muito pequenos. E é nessa situação em que é possível atuar atempadamente e efetuar medidas que permitem o seu controlo e a sua erradicação. É nesse momento preciso em que elas ocorrem em número muito pequeno que é essencial conseguir detectá-las, monitorizá-las para poder agir. Portanto, o projeto Mamede surge essencialmente para responder a esse problema de monitorizar essas espécies raras, no contexto em particular do Parque Natural da Serra de São Mamede, devido à sua relevância conservacionista e também à sua vulnerabilidade às alterações climáticas, que está situada aqui no sul do país, onde elas são sentem-se mais fortemente, nomeadamente a seca e as temperaturas elevadas. Só de frisar
quase todos os anos fico bastante contente de viver em Porto Alegre, porque há muitas noites acima de 30 graus na região de Porto Alegre, que é muito desconfortável. Portanto, para além de estar vulnerável às alterações climáticas, está particularmente vulnerável à chegada de novas espécies invasoras devido àqueles corredores que vos falei, que acabam por ser o Rio Tejo e o Rio Guadiana, ali os troços internacionais, em que muitas das espécies que são introduzidas em Espanha acabam por chegar ao nosso território dessa maneira. Relativamente aqui à equipa, e de forma muito rápida, o projeto Mamet está sediado na Universidade de Évora e está associado a 2 centros, o MAR, do qual faço parte, eu e os meus colegas Pedro Anastácio e Mafalda Gama, e o CREATE, os meus colegas Moadine e Maria Manuela Moraes. Portanto, de frisar o projeto está mesmo no seu início, eu só estou aqui a fazer uma pequena introdução ao porquê do projeto, destacar também a biodiversidade, inserida aqui no Dia das Zonas Úmidas, e espero um dia mais tarde, daqui 2, 3 anos, poder falar dos resultados obtidos, mas só frisar então os principais objetivos de forma muito ligeira, que são então o desenvolvimento e aperfeiçoamento dessas técnicas de monitorização de espécies raras. Nós pretendemos conhecer também a distribuição no parque das nossas espécies-alvo e quais irão ser os efeitos das alterações climáticas dessas, e dar a conhecer à população, às comunidades locais, esta problemática das espécies invasoras e dar-vos a conhecer também os valores faunísticos que ocorrem no parque, as nossas espécies endémicas, para poder então promover um desenvolvimento sustentável. Pronto, só frisar que, mais uma vez, que este projeto conta com o financiamento da Fundação La Caixa, em colaboração com o BPI e com a FCT. Muito obrigado pela atenção a todos. Muito obrigada, Filipe, por esta tão interessante apresentação, numa área também muito interessante, uma área protegida do nosso Alentejo. Passamos então às questões, podem fazê-lo de forma oral. Para o fazerem, deverão colocar a mão no ar e nós daremos palavra, ou então também podem escrever no chat, portanto, as vossas questões que nós lemos e apresentamos ao nosso convidado. Vamos ver se existe aqui alguma questão já colocada. Temos alguns artigos. A Cristina Girão Vieira questiona se tem as autorizações necessárias do ICNF. Estão pedidas. Ainda não chegaram hoje deste ano, mas estão pedidas. E do parque, sempre que vamos fazer lá a monitorização, são informados, como é de lei. Vamos aguardar mais uns instantes. Pode ser que... Se não houver mais questões, também posso falar mais, Ana. Filipe, Não, se agora quiser... estava a lembrar de uma história muito interessante. Nós, num projeto anterior, nós trabalhámos aqui no Parque Natural. E deparámos com uma situação que também está por trás da ideia deste projeto, que é o facto de nós, num projeto de controlo de espécies exóticas invasoras da tartaruga de orelhas vermelhas, nós selecionámos os locais em que se encontravam as populações do nosso cágado mais ameaçado, que é o cágado de carapaça estriada. E dos mapas mais recentes do livro do Atlas dos Répteis e Anfíbios de 2008, já tem alguns anos, o local onde encontrava-se mais quadrículas para esta espécie nativa era a região do Parque Natural da Serra de São Mamede. E nós fomos lá. Só que nunca encontramos nenhum.
e também nos outros parques, em todos os parques na região sul onde ocorre esta espécie, também só capturamos um ou outro. Portanto, o sonho agora, no dia em que vou encontrar um agora na Serra de São Mamede. Pode ser que ainda existem lá algum, ou não. Temos aqui mais. Estão a surgir questões ou comentários. A Bílio questiona: em São Mamede também registra amplitudes térmicas cada vez mais pequenas no verão. Vai ser assunto a estudar? Como eu mencionei, dos aspectos que nós vamos estudar, e agora focado só nas nossas espécies nativas, nós vamos utilizar modelos de distribuição que têm em conta então essas projeções também não só de precipitação, mas também de variação de temperaturas, há várias métricas de temperaturas, e é possível, agora, pegando neste caso que estava a falar do cágua de carapaça estriada, já foi publicado um outro trabalho aqui para a Península Ibérica, mas com outras espécies, que a mudança do clima que já tem vindo a decorrer pode levar a que as áreas onde normalmente ocorriam essas espécies já não são de todo adequadas, ou seja, por algum motivo elas já não as estamos a encontrar lá, e pode ser devido a essas alterações climáticas que já se têm vindo a sentir. E realmente as amplitudes térmicas, a tal situação que eu vi, que há pouco estava a falar em Porto Alegre em concreto, deve ser difícil viver no verão sem ar-condicionado, porque com máximas nos 40 e mínimas nos 30 é terrível para as pessoas e para a fauna aquática, apesar de haver locais mais encaixados e haver vegetação, não, acabam por sofrer também. Temos também a questão de Sandra Rodrigues. Só monitorizam uma espécie invasora que encontram ou tentam minimizar a sua propagação. E neste último caso, como fazem? Portanto, nós temos vários grupos, por acaso esqueci-me de frisar isso. Nós vamos abordar vários grupos taxonómicos, vários grupos de animais no projeto, entre peixes, répteis, tartarugas, nomeadamente, anfíbios, moluscos, e, portanto, qualquer espécie exótica que nós vamos, que calhamos a capturar, vai ser removida da natureza, e se encontrarmos alguma espécie nova, iremos também comunicar. E no que diz respeito ao transporte acidental, nós temos sempre o cuidado, quer neste projeto, quer nos outros em que participamos, de portanto, utilizar todas as regras de biossegurança, a desinfecção dos materiais ou secagem dos mesmos, para evitar que quer plantas, quer animais possam ser transportados entre os vários locais onde nós trabalhamos. Temos também Gabriel Silva, muito obrigada pela apresentação. Como funciona aquele método de amostragem com o instrumento cor de laranja? Não percebi muito bem. Estão a pensar em usar também o DNA para ter a certeza da presença das vossas espécies-alvo? Pronto, obrigado pela questão. Agradecer a todos os que já colocaram a questão, e estas duas questões também são muito interessantes. Aquele instrumento laranja, penso que é a luneta de Calfa. É uma luneta que permite que nós conseguimos ver dentro d'água, conseguimos ultrapassar a reflexão que existe à superfície, e é utilizado para a monitorização de bivalves, mas consegue-se ver tudo o que há lá debaixo d'água. Depois, relativamente ao DNA, uma das técnicas que nós vamos utilizar, nós vamos, portanto, conciliar esta técnica do DNA ambiental com as monitorizações tradicionais, tentando então descobrir onde é que as espécies se localizam. Isso é relativamente fácil de pensar. Por exemplo, no caso de uma fonte de poluição, como é que normalmente as autoridades detectam a fonte de poluição? Se nós a mostramos, recolhemos água aqui neste sítio e dá-nos positivo para um poluente, ou neste caso o DNA ambiental está positivo, a fonte
deve estar a montante. E nós podemos ir subir no rio até chegarmos a um sítio onde não encontramos, portanto está para jusante, ou deparamos mesmo com a foto, isso é em termos de espécies ou então mesmo em termos de fontes de poluição. A técnica é mais ou menos a mesma. Então temos também a Mália, que agradece a apresentação. Dos invertebrados, só vão procurar os moluscos bivalves ou vai a mostrar mais grupos? Então, vamos ter os moluscos bivalves, sim, e vamos também ter os crustáceos. Em termos de invertebrados, é tudo. Mas não quer dizer que, entretanto, a maioria das técnicas, a maioria não, algumas das técnicas que nós utilizamos são específicas para aqueles grupos, mas também permitem-nos a mostrar outros. Há sempre capturas acessórias a alguns das técnicas. E não seria a primeira vez que nós vamos a tentar capturar uma espécie ou monitorizar uma espécie e tentamos uma nova espécie, ou descobrimos uma espécie nativa, ou aumentamos a sua área de distribuição, ou até descobrimos uma nova espécie invasora. Temos também a Cristina Girão Vieira, a questionar o que gostaria de dizer aos pescadores lúdicos que introduzem espécies. Há muito que se diga, é que os pescadores lúdicos às vezes são olhados como um grupo homogéneo e não são. E mesmo dentro dos pescadores lúdicos há guerras entre eles porque uns vêm introduzir uns peixes que não agradam aos vizinhos do lado e o melhor é realmente não introduzirem nenhum. Porque para além de prejudicarem a atividade que eles praticam, estão a causar impactos nas nossas espécies nativas. E para além do mais, quando eles transportam essas espécies de peixes, transportam ilegalmente, não é? Há vários colegas meus que estão a trabalhar em projetos mesmo ligados a peixe e têm feito campanhas de sensibilização alertando para o facto das coimas, das multas, e isso é um dos aspectos que temos sempre de destacar. É ilegal. Há pessoas que não sabem sequer que é ilegal. Não, várias vezes já parei no campo, quando andamos a trabalhar, dizemos boa tarde, bom dia, então está a pesca, assim, e eles abertamente dizem, estou a fazer isto e aquilo, coisas ilegais. Há muito desconhecimento, há sem dúvida fomentar o conhecimento nos pescadores em gerais. Há colegas meus que têm vindo a trabalhar muito nesse aspecto, colegas que trabalham mesmo exclusivamente com peixes. Nós, na nossa equipa, também temos vindo a trabalhar com pescadores, no geral, mas frisar que não é só as espécies de peixes que são introduzidas. Quando uma pessoa leva um balde com água e com peixe lá dentro, não está só a transportar os peixes. Podem estar lá sementes de plantas, podem estar lá larvas de mexilhão zebra, portanto, não é só os impactos dos peixes introduzidos que nós vamos sentir, é os impactos de todas as outras espécies que andam a ser transportadas. E, aliás, para além das espécies de peixes, às vezes podem estar a transportar patógenos que vão afetar as populações dos outros peixes onde esses peixes estão a ser introduzidos. E podem pensar que vai ser muito bom para a pesca desportiva, mas podem introduzir uma doença que pode dizimar as populações dos peixes na Albufeira onde introduzem essas espécies. Ainda no seguimento, talvez, dessa questão, a Cristina questiona: o vosso projeto prevê alguma componente de informação ao público? Prevê. Talvez não tenha sido bem explícito, mas é uma das. E um dos motivos, se calhar, porque o projeto foi financiado era por causa dessa componente de dar a conhecer às populações locais os valores conservacionistas e também as ameaças das espécies invasoras, e nós temos previsto uma série de eventos para esse fim. Muito bem. Vamos aguardar mais uns instantes, a ver se surgem mais algumas questões. Também posso frisar que a componente de informação pública é uma coisa que nós temos vindo sempre a trabalhar ao longo dos anos. Por exemplo, nós tivemos até 2023 um projeto
financiado pela Comunidade Europeia, que o seu nome era Projeto Live Invas Aqua, que era dos principais objetivos, era esta a componente de sensibilização, e nós estimamos que conseguimos chegar a mais de 200 mil pessoas sensibilizadas sobre esta problemática das espécies invasoras. Este outro projeto ligado às tartarugas também tivemos uma grande componente de sensibilização. Fizemos eventos em inúmeras escolas, chegámos a mais de 1000 crianças. E, portanto, os nossos projetos têm sempre uma componente de informação ao público. Porquê? Como quando eu fui apresentado, eu trabalho essencialmente com espécies invasoras, e a componente fundamental do processo de invasão é a componente humana. Se não houver introduções intencionais e se as pessoas tiverem cuidado a desinfetarem os materiais, as espécies invasoras não chegam ao novo território, e a prevenção realmente é o melhor, que é o melhor a fazer relativamente a este problema das espécies invasoras. Obrigada, Filipe. Temos mais duas questões. Uma delas num grupo do grupo de fauna diferente. As aves não foram referidas. Gonçalo Elias questiona: as aves não foram referidas, mas o ganso do Egito é uma espécie aquática que também ocorre nas zonas úmidas do Parque Natural da Serra de São Mamede e das zonas envolventes. Fazem alguma coisa em relação a esta espécie? Ok, obrigado pela questão, mais uma vez. Nós não costumamos trabalhar com a avifauna, já trabalhamos foi com o transporte acidental promovido pela avifauna, mas não entramos por aí. Não entramos por aí, nem prevemos qualquer trabalho relativamente a esse grupo faunístico, mas há colegas aqui da universidade que estão a trabalhar com o ganso do Egito e com outras espécies invasoras de aves. A Jéssica Ferreira questiona: quais as técnicas de monitorização que vão ser utilizadas sem ser o DNA ambiental? Então, o que eu posso dizer de momento é que estamos a desenvolver umas técnicas novas, que ainda estão no segredo dos deuses, mas também vamos, intercalando com o DNA ambiental, chegar a estratégicas, a protocolos melhores para as técnicas tradicionais. Por exemplo, viram a luneta calfa utilizada na monitorização dos bivalves, nós vamos utilizar essas, vamos utilizar, por exemplo, armadilhas designadas naças ou algalrijos para a captura quer de crustáceos, lagostins e também das tartarugas doçaquícolas. Portanto, os principais. Cada grupo taxonómico tem as suas técnicas mais tradicionais e vamos focar nessas, conciliando com o DNA ambiental, e depois, daqui a 2 ou 3 anos, falo de outras coisas. Questiona também, Jéssica, como fazem desinfecção dos materiais para não haver contaminações e transportes acidentais? Esta questão é muito, muito, muito relevante, e isto acho que é importante todos nós estarmos a par. Porque isso não ocorre só nos ecossistemas doçaquícolas, mas até já existem muitos parques um pouco por todo o mundo que já vão ter esses cuidados, porque há muitas espécies invasoras que estão a ser, portanto, transportadas acidentalmente. Portanto, relativamente às espécies aquáticas, nós no tal projeto que mencionei há pouco, focado na campanha sensibilização no projeto Live Invas Aqua, uma das campanhas que nós desenvolvemos era o Veja, Lave, Seque. Portanto, relativamente às espécies de plantas, é essencial vermos se não estamos a transportar pedacinhos de plantas, no local onde estamos, seja a banhar-nos, a pescar, a fazer monitorização, qualquer que seja, verificar se não estamos a transportar pequenas plantas. Por exemplo, há uma espécie que está amplamente distribuída pelo nosso território, a letinha d'água, Lemna minor, se não estou em erro, que facilmente adere a um camaroeiro, adere a umas botas, são aos milhares, elas cobrem assim a superfície de água, jacintos de água em miniatura, digamos, e é muito fácil transportá-los, basta não ter cuidado. E portanto, é essencial limpar, é essencial secar, no mínimo dos mínimos isto, se possível, e se há movimentações muito frequentes durante o mesmo dia, é essencial também desinfetar
basta utilizar uma expressora, até comumente utilizado em jardinagem, horticultura, para pulverizar plantas com diferentes produtos químicos, não é? E neste caso podemos colocar água com lexívia. A lexívia é essencial, pelo menos para matar todas as larvas, todos os micro-organismos que aí podem estar. Já vi que foi publicitada a campanha Veja lá SEC, entretanto, aqui no chat. Muito bem, obrigado. Obrigada, Filipe. Vamos aguardar mais, mais uns instantes. Já temos alguns agradecimentos. Eu tenho a agradecer também o interesse da plateia e nas questões que foram todas colocadas. A Amália questiona. Então. já está a ver, Filipe. Então, eu posso responder já. O álcool cada vez mais tem sido uma ferramenta muito útil para nós, em termos pessoais. Ainda agora, outro dia, tínhamos feito uma monitorização e uma colega depois fez uma análise e estávamos a trabalhar num sítio, aparentemente um sítio de referência, que tinha lá o patógeno que causa a cólera. Portanto, o álcool é excelente para desinfetar as mãos. Às vezes nunca sabemos onde é que andamos metidos. Pode aparentar ser um ecossistema muito pristino, mas pode haver algumas fontes de poluição a montante. Portanto, isso é só para a questão de segurança, biossegurança mais do usuário. A lexívia é o essencial para desinfetar o equipamento. A lexívia, cerca de, se não estou erro, a partir de 10%. Que agora foi apanhado um pouco, tanto da proporção de 1 para 10. Se não estou erro. Se alguém tiver aí a ouvir, colegas, uma fala. Às vezes a mais também não faz mal. É pior para o equipamento. Mas há que ter atenção onde é que se desinfeta o material para isto não ir parar ao ecossistema da saquícola também. É como se lava a casa. 1 para 10. E 2%. 2%, sim. Uhum. Não é preciso ser cientificamente, é ter um balde ou expressor quase completamente cheio e pôr uma tampa ou 2 tampas de lexívia pura e fica feito. Bem, vamos só aguardar mais uns instantes, mas de qualquer das formas também já estamos, já estamos avançados na hora. Vamos só aguardar mais uns instantes para ver se há mais alguma questão. Pronto. Creio que no momento já não haverá mais questões. Resta-nos agradecer, Filipe, e a continuação de um excelente trabalho neste novo projeto, que vai com certeza acrescentar mais informação útil e científica relativamente também às espécies invasoras e aos ecossistemas de zonas úmidas, não é? Como temos também portanto, no Parque Natural da Serra de São Mamede. Resta-nos agradecer. Desejar a continuação de bom trabalho. Obrigada a todos os que assistiram e até ao próximo webinar. Obrigada. Obrigado pelo interesse. Boa tarde a todos. Boa tarde.